Olá, esta é a nossa 10ª lição sobre o Evangelho de São Mateus. Eu espero que você esteja aproveitando esses estudos e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na sessão anterior, sobre o número 9, nós dissemos que a identidade de Jesus, o Messias de Deus, ela começou a ficar cada vez mais evidente. Claro, à medida que ele percorria a Galiléia e as regiões ali ao lado, à medida que ele fazia seus milagres, à medida que os seus seguidores iam aumentando. E hoje nós veremos, nessa sessão número 10, que o próprio Jesus começou então a revelar aos seus discípulos e aos seus seguidores o propósito da sua vinda a este mundo. A essa altura, Jesus já estava no 3º ano do seu ministério. E lá no final do capítulo 16, onde nós paramos na lição anterior, está escrito que desde aquele momento ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse nas mãos das autoridades, fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Essa mesma explicação vai ser repetida mais 3 vezes por Jesus. Você pode conferir isso lá em Mateus 17, 22 e 23, Mateus 20, 17 a 19 e lá em Mateus 26, versículos 1 e 2. Essa revelação sobre a divindade, sobre a autoridade de Cristo, ficou ainda mais óbvia, mais clara, pouco tempo depois. Jesus estava em um monte, talvez o Monte Hermon, e estavam ali com ele Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos apóstolos mais próximos dele. E nesse dia Jesus foi transfigurado diante deles. Ou seja, ele ficou com o aspecto de um anjo, com o aspecto de um ser celestial. Os 3 apóstolos então ouviram uma voz: "Este é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no, ouçam-no." Jesus está sendo apresentado aqui, irmãos, não só como filho, mas como profeta de Deus. Como já havia sido anunciado a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Os profetas, vocês sabem, eram aqueles que falavam em nome de Deus. E o que Deus está dizendo agora é o seguinte: vocês devem ouvir tudo o que o meu filho disser. Ele vai falar as minhas palavras, ele vai revelar toda a minha vontade. Mas, diante dessa revelação mais pública, mais evidente de Jesus, o diabo continua tentando desviar ou desviá-lo da sua missão como Salvador do mundo. Primeiramente, ele usa o próprio apóstolo Pedro. Pedro diz para ele: "Não, Jesus, nada disso vai acontecer com você." Ouçam a resposta de Jesus para Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Logo em seguida, ele diz para Pedro, para os seus apóstolos e para todos nós, algumas palavras muito fortes, irmãos. Se nós quisermos realmente seguir os seus passos, nós precisamos negar a nós mesmos. Ou seja, precisamos mudar o nosso modo de viver e de enxergar as coisas. Nós precisamos tomar a nossa cruz, assim como ele vai tomar a sua cruz pouco tempo depois. Jesus está falando aqui para nós sobre morte para as coisas do mundo, de mudança de mente, de sacrifício, de perseverança. E no final ele completa dizendo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Logo depois, o diabo faz uma outra investida e ele usa agora
um menino, uma criança. Veja a audácia do inimigo. Essa criança estava possuída por um demônio. Mateus revela que ela tinha ataques e costumava cair no fogo ou na água. E o pai já havia levado o menino para os apóstolos, mas eles não conseguiram curá-lo. A intenção do diabo qual era aqui? Era tirar a autoridade de Jesus, dos seus apóstolos, para provar que ele não tinha nenhum poder. Mas Mateus, no seu evangelho, ele escreve que Jesus repreendeu o demônio e ele imediatamente foi embora. Aleluia. Logo em seguida, ele diz outras palavras importantes para todos nós. Jesus Cristo. Vocês não conseguem fazer as coisas que eu faço porque a fé de vocês é pequena. Aí ele pegou um grão de mostarda minúsculo, pôs na mão dele, ou lembrou-se dos seus discípulos do tamanho do grão de mostarda e disse o seguinte: se a fé de vocês for desse tamanho, vocês seriam capazes de transportar um monte de lugar. É claro que nós não devemos tomar essas palavras no seu sentido literal. Ninguém vai sair por aí gritando para os montes serem transportados. Jesus está usando aqui, mais uma vez, irmãos, uma metáfora ou uma ilustração. O que ele está querendo dizer para nós é o seguinte: se nós realmente crermos nele, nas suas palavras, nós também seremos capazes de fazer obras tão grandes como ele faz, como ele fez. No versículo 20 ele completa: nada nos será impossível. Ouça bem isso, guarde isso no seu coração. Nada nos será impossível. E em terceiro e último lugar, nessa parte, o diabo vem investindo de novo. É interessante agora que ele vai usar os cobradores de impostos do Templo de Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração de todos os judeus. Todos iam para lá uma vez por ano, pelo menos, para visitar o templo, para adorar a Deus no templo. Então todos eram obrigados a pagar um imposto para sustentar, para manter esse templo. E Jesus, é claro, como um judeu maior de idade, ele também deveria pagar esse imposto, que era no valor de 2 dracmas. Isso estava escrito lá na lei de Moisés. E o não pagamento desse imposto seria um modo de acusar Jesus de insubmissão e sendo um fraudador. Inclusive, isso era uma pena não só entre os judeus, mas do próprio Império Romano. Jesus, então, nesse momento, ele afirma que, embora os filhos do rei, se referindo a Deus, não estejam obrigados a pagar o imposto para o rei, né? É uma coisa óbvia, ele não quer dar motivo para escândalo, né? Ou para que os outros o acusem. Então ele derrota o diabo com outro sinal milagroso, um sinal muito interessante. Ele pede para Pedro ir lá no mar, pegar um peixe qualquer, abrir a sua boca e tirar dali da boca do peixe 4 dracmas, suficiente para pagar o imposto dele mesmo e o imposto de Pedro. E eu termino a parte de hoje com uma reflexão. Essa lição de hoje, ela nos adverte quanto ao custo, o preço do discipulado, de seguir Jesus. Assim como Jesus negou a si mesmo, fez a vontade do Pai, nós também devemos fazer. Jesus é o grande profeta de Deus, muito maior que Moisés, muito maior que todos os outros profetas. Mas ao mesmo tempo ele é o servo sofredor anunciado por Isaías. Aquele que dá a vida, dá a sua vida para nos resgatar e para nos salvar. Ouçam o que ele diz lá no final do capítulo 16. O Filho do Homem voltará em glória, juntamente com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O custo é alto, mas a recompensa é incomparável. Deus te abençoe e até a próxima.